turma, estamos aqui para mais uma aula de especificações e orçamento, né, da disciplina. E hoje nós vamos ver o conteúdo composição de custos. Gente, nós já vimos a questão dos tipos de planilha, os tipos de orçamento, certo? E para fazer esses orçamentos, para fazer essas planilhas, nós necessitamos da composição de custos, certo? Nós precisamos fazer o levantamento da composição unitária de cada insumo que será utilizado dentro do serviço, tá certo? Então, para se fazer a composição de custos, nós vamos precisar calcular os insumos. O que seriam os insumos? Seriam os materiais, a mão de obra e os equipamentos. Esses são os insumos, certo? Então, por insumos, entendemos todos os elementos necessários para a construção da obra, ou seja, os insumos seriam todos os elementos necessários para a construção de uma obra, considerados eles individualmente. Então, a composição dos custos unitários de cada insumo necessário para realizar uma determinada tarefa resulta nas composições unitárias de custo dos serviços, certo? Então, para eu fazer, por exemplo, quanto eu vou gastar de escavação manual de vala, quanto é que eu vou gastar de limpeza do terreno, quanto é que eu vou gastar de alvenaria, né, de paredes na minha obra, eu preciso fazer a composição desses serviços, né? Nós vimos muito bem nas aulas passadas que nós fizemos a planilha orçamentária sintética a partir dos custos dos serviços, né? Nós já tínhamos o valor do serviço. Agora a gente vai encontrar a composição desses serviços, certo? Então, para se compor esse serviço, eu vou precisar fazer o levantamento da quantidade de materiais, de mão de obra e de equipamento. O que seriam os materiais? Por exemplo, areia, aço, cimento, cerâmica, esquadria e entre outros. E mão de obra seria servente, pedreiro, ferreiro, os técnicos, mestres de obra, né? Então, equipamento seria betoneira, furadeira, vibradores, elevadores, guinchos. Então, esses aí são os insumos que eu vou precisar encontrar para compor o meu serviço, certo? E, por exemplo, onde é que eu vou encontrar o valor ou a quantidade de insumos que eu vou utilizar em um serviço? Nós podemos encontrar, pode ser obtido, né, em apropriação de serviços feito pela própria empresa. O que quer dizer isso? Que empresas têm um histórico de quanto foi gasto, né, nesse insumo para fazer esse serviço, né? Ou dois, utilização de composições de revistas técnicas tradicionais no mercado, ou seja, revistas, livros que têm a composição de um serviço, de quanto você vai gastar de materiais, de hora de mão de obra, hora de servente, hora de pedreiro, hora de o aluguel de um equipamento, ou seja, a hora do aluguel de uma betoneira. Então, livros, revistas, composições de empresas de consultoria especializada, por exemplo, a Sinap, que traz a composição dos custos dos serviços, certo? Então, pode ser utilizado também a utilização de composição de fabricantes ou fornecedores, ou seja, quando uma lata de tinta vem dizendo quanto é que ela cobre, né, de área em metro quadrado. Então, tudo isso você pode encontrar os valores, né, a quantidade desses insumos, né, para se calcular a composição de custo. Então, eu trouxe aqui para vocês dois serviços, né, que tem a composição de custo. Esse serviço aqui, esse primeiro, é a escavação de solo. O serviço é escavação de solo, né, até 3 metros de profundidade. Como é que eu vou calcular a composição desse serviço? Eu vou precisar saber o que eu vou gastar, né, de insumo. Então, para minha escavação de solo, eu só vou precisar do servente. Não vai ter outro insumo que eu vou precisar para calcular a composição. Então, esse servente, né,
eu encontro que a quantidade de horas que ele vai gastar é 4 horas, né? Então, para se fazer essa escavação de solo, ele vai gastar 4 horas, né? E a hora dele é 5,60, o custo unitário, né? Então, para eu fazer a composição de custo, eu vou precisar aí, ó, de 4 quatro itens. O serviço é o insumo, desculpa, o insumo, que é o servente, a quantidade de horas unitária, ou seja, a quantidade de horas que ele vai gastar para fazer o serviço, o custo que ele cobra por hora, né, por unidade, por unitário, né, custo unitário, e o custo total ou custo parcial, certo? Parcial porque é só desse serviço, mas se eu fosse encontrar vários serviços, quando eu usasse toda a composição total, aí seria o custo total, certo? Então, ó, servente, quantidade unitária, ou seja, quantas horas ele vai gastar para fazer o serviço, o custo unitário da hora dele e o custo parcial, ou também pode ser o custo total. Então, o que quero dizer? Que para um servente fazer 1 metro cúbico de escavação do solo, ele vai precisar de 4 horas. E a hora dele é 5,60. Então, quanto é que eu vou pagar para o servente? É só eu pegar, se ele vai gastar 4 horas e a hora dele é 5,60, então eu vou gastar aí R$ 22,40. Isso seria a minha composição de custo simples. Aí aqui vamos para outra composição de custo. Esse exemplo aqui é de uma alvenaria. Qual é os insumos que eu vou gastar e os seus valores que eu vou gastar para fazer uma alvenaria de tijolo furado com 6 furos, em que o tijolo é 10 de largura, por 15 de altura, por 20 de comprimento, né? Para fazer 1 metro quadrado, né, de alvenaria. Então, para isso eu vou precisar encontrar a quantidade de tijolo, certo? E o volume da argamassa, tá certo? Então, aqui eu tenho uma composição do custo. Ó, prestem atenção, quais são os insumos que eu tenho? Tijolo, argamassa, pedreiro e servente. Esses são os insumos necessários para fazer a alvenaria, tá certo? E quantos tijolo eu vou gastar para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Com essas especificações, né, com essas informações do tijolo, eu vou gastar em torno de 30 tijolos, certo? Qual o volume de argamassa? 0,01 metros cúbicos. Qual é a hora do pedreiro? Eu vou gastar 1 hora, né, em torno de 1,6 horas de pedreiro e 0,8 horas de servente. Então, quanto é a hora do servente? Né? 5,60. Quanto é a hora do pedreiro? Né? 7,80. Qual é o valor que eu gasto em 1 metro e em 0,01 metros cúbicos de argamassa? 194,68 por metro cúbico. E quanto é o valor de um tijolo? É em torno de 0,28 centavos. Então, o valor do tijolo é 0,8 centavos, um tijolo. E eu vou precisar de quantos? De mais ou menos 30. Né? Então, é só eu pegar agora o valor, a quantidade unitária e multiplicar pelo custo unitário, certo? Que é o valor de cada peça, de cada hora, né? Nesse caso aqui, dos pedreiros serventes, é de cada hora do servente, certo? Então, eu vou encontrar o custo parcial e depois o custo total desse serviço. Então, gente, aqui seria a composição, tá certo? Como é que eu faço agora? Só que, lembrando, gente, na argamassa, eu vou gastar, né, cimento, cal hidratado, areia, média, betoneira e servente. Gente, ó, então eu tenho uma composição dentro de outra composição. Então, eu tenho essa composição de custo e dentro dessa composição de custo aqui, eu vou ter a composição de custo da argamassa, tá certo? Então, eu vou ver aí quais são os materiais, ou seja, os insumos que eu vou gastar para fazer essa argamassa.
tá certo? Então eu vou precisar aí de 133,33 quilos de cimento para fazer 1 metro cúbico de argamassa, certo? Então o valor total aí, né, do custo dessa composição de custo aí, tá certo? Então eu tenho uma composição de custo dentro de outra composição de custo. Então composição de custo é fazer o levantamento aí detalhado de quantidade de material, quantidade de equipamento, quantidade de mão de obra que eu vou gastar em um serviço, tá certo? Então se, por exemplo, eu fosse fazer a limpeza do terreno, quais serão os insumos que eu vou utilizar? Eu vou utilizar servente, né? E se for manual, eu vou usar os equipamentos que eu vou utilizar, né? Ou se for industrializado, a máquina que eu vou utilizar para fazer a limpeza do terreno. Então, qual vai ser a quantidade de horas que o servente e que eu vou ter que alugar a máquina para fazer a limpeza do terreno? Isso seria a composição do custo, certo? É fazer esse detalhe, é detalhar quais são os materiais, os equipamentos e os insumos que eu vou gastar. E eu trouxe aqui para vocês a quantidade de alguns materiais que a gente gasta em 1 metro quadrado, certo? Por exemplo, a telha. Uma telha colonial, você gasta aí em torno de 24 unidades por metro quadrado. A telha americana, você gasta 16 unidades por 1 metro quadrado. A telha romana, 16 metros quadrados por 16 unidades por metro quadrado. A telha portuguesa também 17 unidades, a telha francesa é 16, a telha italiana você vai gastar 14 unidades por metro quadrado, certo? Então aí são alguns levantamentos de quantidade de materiais de telhas que vocês vão gastar em 1 metro quadrado, certo? Quantidade de tijolo, como é que eu calculo a quantidade de tijolos por metro quadrado? Eu pego a área do tijolo, certo? E pego quantos metros quadrados. Então, um exemplo aqui, ó. Se o tijolo ele tem 19 de comprimento por 14 de altura por 9 de largura, certo? Então, eu tenho que transformar essas unidades em metros quadrados, porque eu quero saber a quantidade de tijolo que eu vou gastar em metro quadrado, então eu tenho que transformar em metro quadrado, certo? Então, eu transformo. Se eu vou precisar da altura e do comprimento, então eu vou transformar a altura e o comprimento em metro quadrado. Se é 19 de comprimento, 19 centímetros, então vai ser 0,19 metros. Se é 14 centímetros, transformando vai ser 0,14 metros, certo? Depois que eu encontro, depois que eu transformo, eu vou encontrar a área, certo? Então, para eu encontrar a área é só multiplicar 0,14 por 0,19, que vai dar 0,0266 metros quadrados, certo? E que eu quero saber quantos tijolos eu vou gastar. Então, eu pego 1 metro quadrado e divido pela área do tijolo, que vai dar em torno de 38 tijolos por metro quadrado, certo? Então, aí é como eu encontro a quantidade de tijolos por metro quadrado, certo? Aí vai depender bastante, né, do tijolo que você está utilizando, do bloco, como você quiser chamar, tijolo ou bloco. Então, você vai precisar encontrar as dimensões desses tijolos, desses blocos, tá certo? Para saber a quantidade que você vai gastar em 1 metro quadrado. Os tipos de bloco cerâmico, né? Então, aí eu mostro aí para vocês os tipos nessa imagem e a quantidade também que você vai ter em 1 metro quadrado. Por exemplo, ó, esse primeiro aqui. Quando o tijolo ele é 9 de largura por 19 de altura por 19 de comprimento, eu gasto 25 tijolos por metro quadrado. Se eu for aqui, ó, para esse último, quando eu tenho 19 de largura por 19 de altura por 39 de comprimento, quantos tijolos eu vou gastar? Eu vou gastar em torno de 13, né, 12,5 tijolos por metro quadrado, tá certo? Então aí é só a representação dos tipos de bloco de tijolos que eu tenho no mercado e que eu gasto em metro quadrado,
certo? Por exemplo, agora vamos para, por exemplo, piso. Quantas cerâmicas eu gasto para colocar nesse piso aqui, ó? Se eu tenho um quarto que é 3 por 3, né? 3 metros por 3 metros. Então, qual vai ser a quantidade de piso, né, de cerâmica que eu vou utilizar? Primeiro, eu vou saber que a área que eu vou utilizar, né, que eu vou calcular, vai ser 9 metros quadrados, né? 3 por 3. Então, o meu quarto é 3 por 3. Então, a área que eu vou colocar de cerâmica é 9 metros quadrados, certo? E eu preciso encontrar qual vai ser a área da cerâmica, né? Do revestimento que eu vou colocar. Se eu quero uma cerâmica que é 60 por 60, né? Então, eu vou, como está em centímetros, lembrando, tenho que transformar em metro. Então, 60 por 60 vai dar 0,36 metros, certo? Porque eu transformando 60 centímetros em metro, fica 0,6 metros. Então, 0,6 vezes 0,6 dá 0,36 metros quadrados. Então, agora, se eu pegar 9 metros quadrados e dividir por 0,36 metros quadrados. Ou seja, eu pego a área que eu quero colocar a cerâmica e divido pela área da cerâmica. O mesmo caso do tijolo, tá certo? Ó, eu pego a área que eu quero, que eu vou colocar de tijolos, e divido pela área do tijolo. Então é a mesma coisa, ó. Então 9 metros quadrados, que é a área do quarto, dividido por 0,36, que é a área da cerâmica. Então vai dar 25 peças. Gente, aí a gente tem que colocar aí uma margem de que quebram ou que precisa para quebrar cerâmica para colocar nos cantos, né? Então, você sempre tem que colocar uma margem aí a mais, tá certo? De 10 a 15 ou 20 por cento, tá certo? Então, colocando aí essa margem de 15%, eu vou colocar aí mais 4 peças. Então, eu tenho um total de 25 peças mais 4, né, da margem aí de 15%, tá certo? Então, quantidade de cerâmica que eu vou gastar vai ser 29 peças, né, quando eu tenho uma cerâmica 60 por 60 centímetros, tá certo? Outra coisa, tinta, né? Para se calcular a quantidade de tinta, sempre na lata, no balde, no latão, no galão, vai dar quanto metros quadrados essa tinta ela cobre, certo? Uma demão. Uma demão é dizendo que é só uma mão, é só uma vez que você passa essa tinta. Então, por exemplo, essa lata de tinta está dizendo aqui que cobre 500 metros quadrados, certo? Ou seja, com esse latão você pinta uma área de 500 metros quadrados somente com uma demão, né? Mas ninguém usa só uma demão de tinta, a gente usa duas, certo? Então, se a gente vai usar duas demão, então tá dizendo que essa latão aí cobre então 250, a metade, né? Vai ser 250 metros quadrados, certo? Então, para tinta e mais ou menos isso. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, para cobrir uma área de 750 metros quadrados com duas demãos de tinta acrílica, cujo rendimento médio é de 250 metros quadrados a lata por demão. Você vai precisar de 6 latas de tinta. Já botei até a resposta aqui, para ficar mais rápido, porque senão essa aula fica longa. Então, ó, para cobrir uma área de 750 metros quadrados com duas demãos, ou seja, se eu tenho uma área que vai ser 750, mas vai ser duas demão, então é a mesma coisa que eu ter 1.500 metros quadrados, certo? E se uma lata pinta 250 metros quadrados, então é só eu pegar a área total e dividir pela área do rendimento da tinta, tá certo? Então, quando eu pego a área, né, e divido pelo rendimento da tinta, vai dar aí 6 latas de tinta, tá certo? Então, para cobrir uma área de 750 metros quadrados com duas demãos, né, ou seja, passar a tinta duas vezes, eu vou precisar aí de 6 latas de tinta, que o rendimento dessa tinta é 250 metros quadrados,
tá certo? Gente, então para fazer, eu trouxe aí essa imagem, né, esse meme, a cara do meu chefe quando eu erro no levantamento de quantitativo. Então vocês têm que ter bastante cuidado quando estão no escritório, fazer o levantamento de quantidade de serviços, quantidade de materiais, quantidade de equipamentos, mão de obra. Então vocês têm que prestar bem atenção. O que é que você vai precisar para fazer esse serviço, tá certo? Então, para a aula de hoje, vou deixar uma atividade. Qual é essa atividade? Vocês vão escolher um ambiente da casa de vocês, certo? E vocês vão escolher esse ambiente e vão que vocês querem reformar, certo? Então vou ler aqui a atividade. Para essa semana, a atividade será vocês escolherem um ambiente da casa de vocês para reformar. Então vocês farão um orçamento com composição de custo da reforma. Precisarão fazer o levantamento de quantidade de materiais, mão de obras e equipamentos se for precisar. Então vocês vão tirar uma foto do ambiente e anexar juntamente com o orçamento, né, no aluno online ou enviar para o meu WhatsApp, certo? Então vocês vão escolher na casa de vocês um ambiente para reformar. E quando vocês escolherem esse ambiente, vocês vão fazer o levantamento de quantidade de materiais, quantidade de mão de obra, né, e quantidade de equipamento, se for precisar, para fazer essa reforma. Por exemplo, eu escolho o meu quarto, aí eu quero reformar, fazer uma pintura, ou passar massa corrida, então vão precisar fazer o levantamento da quantidade de materiais, né, que vai ser utilizado para esse serviço, tá certo? Então, bons estudos. Gente, é bom lembrar que muitas imagens que eu coloquei aqui na minha videoaula não são minhas, tá certo? Não são minhas e é bom dar, né, então, esse feedback. Então, bons estudos a todos e essa é a nossa aula dessa semana.